Olha só que interessante. Problemas disso aqui, o neutralizante, ele não necessariamente consegue religar todas as pontes. Então algumas pontes ficam desligadas. É por isso que se você não tiver muita atenção para fazer esse tipo de alisamento aqui, o cabelo pode vir a ficar elástico, porque aí ele vai ter pontos dele. Se você não conseguir religar todas as pontes, ou se você quebrar pontes demais, né, quebrar de um jeito que você realmente destrói a ligação de sulfeto, o que acontece? Esse cabelo vai ficar sem forma definida, ele vai ficar elástico, porque ele não vai ter estrutura, né? Mas aí beleza, o jeito é isso que acontece, né? Em condições ideais, você religa essas pontes e o cabelo fica ali permanentemente naquela nova forma, beleza? Aí entram os ácidos aldeídos. O ácido aldeído faz o que, Felipe? Como que ele age ali? Ele vai agir da mesma maneira. A diferença é que ele não vai quebrar totalmente essas pontes de sulfeto, né? A ação dele é um pouco menos agressiva, então ele consegue ali fazer uma quebra mais tímida. É por isso também que você precisa prestar bastante atenção no jeito que você seca o cabelo e não só na chapa que você faz nas escovas progressivas, porque o que acontece? Diferente do tioglicolato de amônio e do tioglicolato de AMP, a religação dessas pontes de sulfeto, ela acontece não através da colocação de um neutralizante. Não, ela acontece como que se neutraliza, como que se faz para religar essas pontes na nova forma, no caso dos ácidos aldeídos. É só você tirar esse oxialdeído dali, né? Na verdade ele funciona assim, você tira ele e ao mesmo tempo joga calor. Você joga calor e tira ele, né? Ele é evaporado pelo calor. E aí o calor e a retirada desses ácidos aldeídos do cabelo faz com que essas pontes, essas ligações de sulfeto sejam religadas. E que hora que a gente coloca a primeira fonte de calor e começa a secar esse cabelo na progressiva? É lá na chapa? Não, é na hora da escova. Então você precisa prestar atenção na hora de fazer a escova e fazer uma escova perfeita, tá? Tem um curso que eu dou que é o método Lisos, em que tem duas coisas que são ensinadas lá para os meus alunos. São centenas de alunos que eu já tenho nesse curso, no método Lisos, e existe a escova certa para você fazer num cabelo na hora de fazer a progressiva, existe o jeito certo de fazer a chapa e existe o jeito certo de aplicar, porque olha só, se você aplica o ácido aldeído no cabelo, mas não pega o cabelo como um todo, né, tanto em termos de comprimento quanto, né, o cabelo ele é cilíndrico, assim como essa caneta aqui. Então você precisa distribuir produto em toda a volta de cada fio de cabelo. Então existe uma técnica certa para você aplicar, existe uma técnica certa para você escovar esse cabelo com progressiva, que não é a mesma técnica que você usa para fazer escova de fim de semana nas suas clientes. É uma técnica de escova para esse alisamento. Então, se o ácido aldeído ele religa as pontes enquanto ele está secando e sendo esquentado, a primeira hora que isso acontece é durante a escova. E é na escova, é a escova, o processo que vai definir se o seu alisamento vai ser perfeito ou não, né? Ah, Felipe, mas por que então usa chapa? Olha só, o secador ele tem um limite ali de calor e do quanto ele vai conseguir tirar desse tipo de ativo, que ele é mais difícil de evaporar do que a água, por exemplo, ele é mais difícil. Então você precisa de bastante calor. Mas a hora que você seca, você religa, por exemplo, ó, na hora da escova, vamos supor, você religa essa ponte e essa ponte. E aí na chapa ficaram algumas pontes ainda para serem religadas, e aí você religa. Agora, se você não faz uma escova muito boa, aquelas pontes que foram religadas na hora da escova vão estar religadas de um jeito que não é o jeito liso que você quer, e aí mesmo que você faça a melhor chapa do mundo, o cabelo não vai ficar aquele liso perfeito. Por quê? Porque tem algumas pontes que foram religadas numa forma que não é a forma que você quer, não é a forma lisa, tá? Beleza? Então o ácido aldeído ele funciona dessa maneira, muito parecido com o tioglicolato, no mesmo lugar, na verdade. Eles agem no mesmo lugar, na ponte de sulfeto. E aí você vem e me fala que é tratamento? Não, não é, pelo amor de Deus, não é tratamento, tá? Então, e essa oxacetamida, essas amidas, Felipe, olha só, elas funcionam muito parecido com os ácidos aldeídos, muito parecido mesmo. Tá? É praticamente a mesma explicação que eu te dei aqui. Existe uma pequena diferença, porque ela tem uma certa ação nas pontes salinas, uma certa ação também nas pontes de hidrogênio, né? nas ligações hidrogênio iônicas, mas
Em suma, é aqui mesmo que vai agir, tá? Até no caderno técnico do Prolicem, eles falam sobre agir mais na ponte salina e que não quebra totalmente, que meio que na verdade o que ele faz é fazer novas ligações de sulfeto ali, conseguindo promover o alisamento, né, segurando o cabelo mais liso, etc. Mas a verdade é que é ali que vai agir, tá? Se quebra muito, se quebra pouco, se quebra uma parte ou se só faz novas ligações ali em volta dessas aqui que já existem, isso daí, tecnicamente, né, na prática, pra gente, cabeleireiro, na prática, não muda muita coisa. O que muda é que você entender, ó, resumão, tá? Resumão sem ficar falando quimiquês. Aqui, os tioglicolatos, eles são mais agressivos e também tem mais poder, tá? Ácido aldeído e oxacetamida, eles são menos agressivos, mas existe a agressão, então você precisa tratar isso aqui como química, é menos agressivo, mas não é zero agressivo, tem agressividade, tá? Tem abrasividade, tem degradação da proteína, então você precisa prestar atenção. E eles tendem a ser um pouco menos poderosos também do que os tioglicolatos. Só que eles são muito mais fáceis. Muito mais fáceis de lidar, né? E talvez por isso que exista tantos profissionais com pouquíssimo ou nenhum conhecimento dessa parte química aqui de alisamento fazendo progressiva. E isso é perigoso, porque apesar de ser menos agressivo, de ser mais fácil, de ter menos poder ali, existe isso daí, né? E no longo prazo, se você não sabe o que você está fazendo, isso vai dar problema. Além do que, se você... E não tem nada de errado, tá, gente? Eu sei que as pessoas precisam começar de algum lugar e tá tudo bem, só que agora você está tendo contato aqui com um conhecimento que você não pode mais ignorar, né? Aliás, esse conhecimento vai te dar muito mais poder para conseguir novos clientes, porque você vai ter um resultado melhor, você vai poder explicar esses detalhes para a tua cliente e ela vai se sentir muito mais segura com você. Você vai mostrar que é uma química que ela precisa tratar, isso precisa cuidar como se fosse química, vai falar, vai analisar o cabelo, mostrar para ela o que o cabelo dela tem, o que o cabelo dela precisa ou não, e vai, enfim, conseguir aí ganhar mais clientes, conseguir entregar um trabalho melhor. Isso vai fazer você crescer muito. Gente, conhecimento é o necessário para você realmente crescer.